que são direitos humanos? Bem, direitos humanos foram parâmetros, né? Foram conceitos que foram estabelecidos de como ser, né? Quais princípios uma sociedade deveria, né, ou poderia respeitar para se desenvolver, né? Dar a todos uma condição mais igualitária de desenvolvimento, né? Ancorado aí nesses princípios que vêm de lá atrás, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Né? Os direitos humanos até se encaixam aí nessas gerações e associam-se até a esses conceitos. Então, acho que é algo que vem de muito tempo, né? Já teve, claro que está evoluindo, surgindo novos, mas eu acho que são assim aquele basiquinho que todos deveriam ter acesso para um desenvolvimento, para uma vida aí plena, né? Na Constituição nossa, né, que também é chamada de Constituição Cidadã, entende que o Brasil conseguiu incorporar grande parte, né, do que está dito na declaração e nos pactos que vieram detalhando, né, porque ela é um conceito muito amplo, são 30 artigos, né, e onde ele está resumido, mas depois isso foi, né, se desdobrando em pactos, então os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, depois foram, né, detalhando ainda a Convenção dos Direitos das Mulheres, Convenção da Igualdade Racial, pessoas com deficiência, contra tortura, e aí vão segmentando, né, para trazer esse arcabouço aí de forma mais detalhada. Existe uma discussão, assim, um preconceito muito grande com a noção dos direitos humanos. Eu penso que tem a ver um pouquinho com a ignorância, de não se saber do que se trata, e tem também uma propaganda contra, né, os direitos humanos. É uma propaganda contra os nossos direitos. Né? Ou seja, como se direitos humanos fosse coisa para defender bandido. Direitos humanos para humanos direitos, né? A questão dos deveres também surge muito quando se trata de direitos humanos, né? Mas os direitos humanos, ele é isso, ele é um referencial para a gente perseguir, né? Para a gente alcançar, implementar e para ser melhor para todos. É isso que você falou, porque parece que é contra, né, as pessoas. Mas esse estigma do Brasil, ele está muito ligado ao período da ditadura militar. Aí depois disso esse estigma continuou, como se fossem direitos de bandidos, mas não tem absolutamente nada a ver com isso. E o fato do direito da população carcerária estar no arcabouço dos direitos humanos não quer dizer que os direitos humanos não são a favor de uma punição, né? Ou de que as pessoas que erraram cumpram suas penas. Né? Tem aí também um grande debate, né, de que as penas não adiantam e tal, mas é uma outra discussão. Mas, assim, estar com direitos humanos não tem nada a ver com achar que quem cometeu um crime não deve ser responsabilizado por ele. Eu me lembro daquele filme Tropa de Elite, Thaís, que tem esse embate, né, entre o policial lá do BOPE, que mata e é o herói, o Nascimento, e do outro lado tem um político, meio de direitos humanos, e que ele vai tentar negociar uma rebelião num presídio, bota doido para entrar e matar todo mundo, né? E ele vai tentar negociar, ele se coloca como refém, aí o negócio desanda, acaba matando um monte de gente, e ele suja de sangue, isso é uma camisa escrita em inglês, Human Rights, né? Human Rights, e aquilo ali, aí o Capitão Nascimento fala, poxa, aquela camisa suja de sangue, abacalhou o esquema todo, né? Abacalhou tudo, porque tem um cara ali impedindo a gente de matar aquelas pessoas que estão sob custódia do Estado. Que coisa, né? Assim, Aquele filme me impressionou muito, porque na época eu até estava fazendo minha especialização em direitos humanos na Inglaterra. E o filme saiu e eu assisti com a minha turma, óbvio, dos direitos humanos, todo mundo horrorizado, nananana. E aí, depois tive a oportunidade de encontrar com os meus outros grupos, né? E aí, Capitão Nascimento era o ídolo de todos, e para mim foi muito chocante, porque tem isso também, a gente acaba convivendo, né, e trabalhando com as pessoas e ficando um pouco isolado nos guetos, a né, famosa bolha, né? a famosa bolha. E aí, quando eu comecei a encontrar meus outros amigos, que eu adoro, que eu também... E eles, assim,
Tá, a gente quer a blusa do Capitão Nascimento, a gente é ele. Eu falava, minha nossa senhora, onde, e assim, até hoje me sinto com dificuldades, porque é isso, às vezes você está nesse caminho e o mundo está no outro, né? E hoje nossos tempos estão dizendo muito sobre isso. Um movimento careta, conservador, e que vai considerar que esse tipo de É, atitude tem que até ser uma feito. reação a esse teórico avanço, né, das coisas mais progressistas, das agendas, das pautas, das discussões, né, vamos dizer assim. O mundo precisa de uns abusados, assim, sei lá, gente. Eu não acho que precisa, né? Eu não. Não sou eu que vou lá fazer isso, não. Né? Lógico que não. Mas É, eu concordo. Tem sempre alguém que está ali puxando um pouco mais, o meio está ali, e tem aqueles que a gente tem que arrastar, né? da importância da arte como um veículo, como um É, meio a partir do qual se propaga as ideias, a defesa dos direitos humanos, a denúncia contra violações, isso tudo assim. Fico pensando um no Roger convite à Waters, do Pink reflexão, pelo menos. Floyd. Um convite à reflexão, pelo menos. Exatamente. Os shows do Roger Waters hoje, né, se você for pensar, é um mega instrumento, né, da arte, chamando para reflexão, e ele, né, ele pode não estar verbalizando direitos humanos o tempo todo, mas o que ele está ali trazendo à tona é isso, né? É o respeito a isso, né, que ponto que nós estamos chegando. Roger Waters causou no Brasil a última vez que ele passou por aqui, né? Muito. Foi, eu E, assisti e, muito e eu fiquei, arrasada. eu fiquei impressionado com o tanto de gente que sempre foi fã do Pink Floyd a vida inteira e sempre Não escutou as mesmas entendi músicas nada, né? e nunca tinha entendido nada, sabe? The Wall, Animals, que é inspirado lá no George Orwell, a Revolução dos Bichos. Todo esse Sim. discurso. As músicas são as mesmas, né? Assim, dos anos 70, música de mais de 40 anos, quase 50 anos, as mesmas músicas. Porque o cinema, muitas vezes, abraça essa temática dos direitos humanos, Muito, né? muito. E Tem tem um um filme, eu vou citar um, depois você cita outro. tá. É, tem um filme que eu gosto muito, que é aquele Hotel Ruanda, e uma guerra entre etnias, Tuts e YouTube. Hutus, né? Não, o filme é de 2004, Hotel Ruanda, 2004. Que é um filme muito bom para a gente pensar essa temática, né? Já passei em sala de aula, tudo assim, é assustador. E Não é nesse filme, Thaís, tem uma cena que me marcou muito, que é um jornalista, né, falando, não, nós temos que mostrar para o mundo o que acontece aqui. O mundo precisa saber o que está acontecendo aqui. E o cara fala, o sujeito que está lá em Nova York, uma hora dessa, ele vai olhar para a televisão e falar, que horror, e vai continuar o jantar. O mundo não está nem aí para esse tipo de coisa, ele vai continuar o jantar. é. A gente não precisa nem ir tão longe assim. A gente tem um despejo há 3 dias, né, de 450 famílias, no meio de uma pandemia. Eles ocupam uma área há 20 anos, né? Exigem um direito à moradia, que é um direito de todos, né? É um direito humano, as pessoas precisam ter onde morar. E a polícia, né, tacou fogo. A primeira coisa que eles destruíram foi a escola, né? Então, assim, todo dia, se a gente parar para observar, né, estão acontecendo coisas muito graves e que, se você for puxar qualquer discussão, ela tem a ver com esse patamar mínimo. Por isso que ele é tão importante, né? Assim, as violências, né, diversas que acontecem todo dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida mais ampla, elas têm a ver com direitos humanos. Então, essa deveria ser, sim, né, uma agenda de todos, que a gente devia conversar desde a escola, que a arte cumpre esse papel maravilhoso. Eu vou ainda falar meu filme, que eu não falei, puxei aqui para a realidade, mas é porque ontem, pensando na nossa conversa, eu fiquei pensando assim, justamente isso, né? Buscando referências. E às vezes eu acho que a referência é o agora. É o que está acontecendo, assim, são os exemplos que estão acontecendo agora. Assim, e a gente está vendo violações de direitos humanos o tempo todo, não é uma coisa. Aumentou, diminuiu, mas assim, está uma visão muito negativa,
essa pessoa vai para a rua com a família aqui agora, sem Sim. fazer nada, né? E isso é uma ação estatal feita nesse exato momento. E também é um momento que as pessoas se calam, né? Que ninguém vai lá, né? E tem isso É, não também, que é pode, né? É, tem esse sufocado aproveitamento. pelos números, passando a boiada, né, Thaís? Assim, passando a boiada. Exato. A gente está percebendo isso de diversos lados, né? E formas. É isso. Estão passando as boiadas. Qual que é o filme que você pensou? Eu tenho tantos que eu adoro, mas assim, eu acho que tem muitos que contam histórias reais, que também ajudam muito a levar a gente, né? Então tem um que eu gosto muito que é o Selma, que tem até a morte, Não, né, demais. do Martin Luther King, mas você vive muito aquela, né, aquela época dos Estados Unidos, a importância daquela luta, aquele monte de gente andando na rua para poder exercer um direito, né, que é, né, deles de votar, enfim, de também ser reconhecido como gente. E assim, os direitos humanos a gente tem ótimos exemplos para todos os temas, né? Assim, então você tem filmes belíssimos que tratam a questão LGBT no seu mais amplo espectro, né? Então assim, né, tem histórias reais, tem Milk, que é a história de um ativista americano, que é, né, mas Champagne, né? Que faz. tem, exatamente. Enfim, tem Os Segredos dos Seus Olhos, que é argentino, é com Darim, que é um filme belíssimo. Esse eu adoro ele também, muito legal. Tem o futebol no meio, né? O cara é um fanático pelo Racing, é bem legal aqui. É, no Brasil tem vários, né? O Direito à Memória e à Verdade teve um momento aí que pôde vir à tona um pouco, né? E retratar essa questão da ditadura de outra forma, né? Ouvindo muito as vítimas e tudo. Então, tem filmes muito bons. Tem O Dia que Meus Pais Saíram de Férias, que é maravilhoso, e é com uma criança. Então, é uma sutileza, mas é um filme de uma profundidade, de uma dor, assim, tão Ação forte. entre Amigos, você conhece esse filme? Do Beto Brant, legal também, né? Muito bom, tem muita coisa boa. Então, eu acho que a arte traz, entendeu? Para quem gosta, né, dela. E ela toca e ela pode te trazer, te colocar em contato com o tema de uma forma que é prazerosa, sabe? Tem um filme na Netflix, tá? Ele chama A Maçã de Eva. Você já Nunca, viu esse? não. Ele fala sobre aquela questão da mutilação genital em alguns Hum, países, né? É, tá. sobre, de uma ignorância muito grande que acompanha aquilo. E tem essa discussão, que é uma discussão. Eu faço muito em sala de aula, quando nós estamos falando assim, etnocentrismo, relativismo cultural, esses conceitos da antropologia. E eu Uhum. sempre trago esse exemplo, né? Assim, é o clichê clássico do professor de antropologia. E que a gente fala, é possível, né, relativizar isso e tal, porque é da cultura deles. E esse filme traz uma discussão interessante, sabe? Porque aquela menina que não é mutilada, ela passa a ser mal vista na comunidade, né? Ela é aquela mulher que não é mulher, que ela é incompleta, que ela é suja, ela é Sim, impura, ela gosta, né? Esse tipo de coisa, assim. E ela é mais difícil para ela arrumar um marido, é mais difícil para ela construir família, tudo é mais difícil para ela se ela não passar pelo processo de mutilação genital. Geralmente é a mãe que quer que ela seja mutilada, a avó, né? As mulheres da família que e fazem já passaram pressão. isso, né? Que já passaram por isso e sabem do que é aquilo. E muito machista, né? Na sociedade que o homem tem prazer, mas a mulher não pode ter prazer. Ela é propriedade daquele homem. Esse é um tema de filme também muito bom. Depois eu posso compartilhar a listinha de sugestões com você, porque Pode, claro, a tem gente publica aqui no Toró, Escontexto. que aí a gente faço uma lista pós-live, assim. Porque aí Joia. eu vou organizar direitinho por tema, porque tem muito filme bom, assim, tem muita que... E é isso, esses são temas que eu acho que a arte contribui muito. Porque, O Intocáveis, né? Aquele filme é demais, né? exato, exato. Tem o esse da Lua, que foi muito recente, ganhou o Moonlight, que é maravilhoso, Moonlight. É. que trata de racismo, que trata de questão de classe, que trata dessa discussão, né, do LGBT. E é um filme tão poético, tão maravilhoso. Então eu acho que nesse momento a arte abraça e contribui muito, assim, né? E eu acho que ela é uma grande aliada dos direitos humanos.